quero mostrar para você o que acontece quando nós deixamos de ouvir a voz de Deus. O que acontece quando nós priorizamos a nossa vontade e deixamos a de Deus de lado. Eu gostaria que você colocasse muita atenção nessa palavra em nome do Senhor Jesus. Porque às vezes nós somos provados por Deus e não sabemos que estamos sendo provados em coisas que parecem ser às vezes mínimas, mas Deus está nos provando e Deus está esperando algo de nós. Olhem para mim, por favor. A pior coisa é quando eu crio em Deus uma expectativa e Ele se decepciona, porque Ele estava na expectativa de poder contar comigo para algo, mas de repente Ele vê que não pode. Ele vê que não dá para contar. Quando eu estou fora da vontade de Deus, eu vou mostrar para você o que acontece na vida da pessoa. No livro de Jonas retrata exatamente isso. A leitura começa aí no verso 1 mesmo, que diz: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Meus amados, olhem para mim. Deus chama Jonas e diz: Jonas, eu quero que você vá para Nínive e lá você pregue a minha palavra em Nínive. Eu quero que você fale com eles que a sua malícia subiu contra mim, que se eles não se consertarem, se eles não mudarem, eles não terão a minha misericórdia, a minha graça, o meu poder, os milagres, enfim. Então vai lá e clama contra ela, vai lá e fala com eles. Por favor, faça isso. A Bíblia diz assim: Jonas se dispôs, mas para quê, meus amados? Mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Olhem para mim, por gentileza, em nome do Senhor Jesus. Ele teve a disposição, por favor, coloque atenção em mim, em nome do Senhor Jesus. Todos fixem os teus olhos aqui em mim, antes de você continuar a leitura comigo também. Deus manda que ele vá para Nínive. Essa era a vontade de quem? De Deus. Só que essa não era a vontade de Jonas. Essa não era a vontade de Jonas. Meus amados, olha para mim. Nem sempre o que Deus vai pedir a você vai estar de acordo com a tua vontade, não. Quem é o Senhor é Deus. O Senhor não é você, o Senhor não sou eu. Há pessoas que elas só fazem para Deus o que elas querem fazer. Elas não querem saber se é o que Deus quer que ela faça. Há pessoas que querem servir a Deus, mas no seu tempo, no seu horário, no seu dia e do seu jeito. Não do jeito, no dia, horário e tempo de Deus. E elas acabam decepcionando a Deus. Deus diz: vai para Nínive. E ele tem a disposição para descer, procurar um navio, pegar o seu dinheiro, pagar a passagem para ir para o outro lado, para onde Deus não havia dito que ele deveria ir. Quantas pessoas não são assim? Elas têm a disposição para fazerem muitas coisas, menos a vontade de Deus. Entende o que eu estou dizendo? Sim ou não? A vontade de Deus é quando ela está com vontade, é quando ela quer, quando ela acha que deve ser, não quando Deus quer. Se a palavra de Deus estiver de acordo com os desejos da pessoa,
Por exemplo, eu vim trazer vida e vida em abundância. Quem quer? Eu, glória a Deus, aleluia, enfim, todo mundo quer. Mas e se a palavra de Deus for, vem cá, eu estou exigindo de você isso. Como Deus, por exemplo, chega para Abraão e fala assim: Abraão, vem cá, pega o teu filho, teu único filho, e vai à terra de Moriá, sobe lá o monte que eu quero que você sacrifique o teu filho de oferta para mim. Você acha que Abraão chegou para Deus e falou assim: poxa Senhor, o Senhor não sabe, esse era o meu maior sonho, matar o meu filho. Você acha que foi isso? Hein? Pô, o Senhor não imagina, o Senhor pediu exatamente o que eu queria dar. Você acha que foi isso que Abraão fez? Não, Abraão ficou triste, poxa, porque o sonho dele era ver o seu filho crescendo ao seu lado, mas Deus pede que ele mate o seu filho. Naturalmente que Deus não permitiu que ele matasse, mas Abraão obedeceu. Ele disse: sim, Senhor. Aprenda uma coisa, nunca diga não para Deus, para a vontade de Deus. Quando você diz não para Deus, você perde com Ele. Quando Deus desafia você a uma coisa e você diz: mas eu não tenho condições, você perde a oportunidade, você perde com Deus. Aprenda isso em nome de Jesus. Nunca diga não para Deus. Diga para Deus sempre o quê? O que eu devo sempre dizer para Deus? Sim, diga sim para Deus, para as coisas de Deus, para a vontade de Deus. Jonas estava dizendo não para Deus. Ele teve a disposição de pegar dinheiro, investir numa passagem para ir para outro lugar. Às vezes a pessoa tem disposição de pegar o dinheiro e até o que não pode para fazer coisas para si, mas às vezes é incapaz de pegar o seu dinheiro e investir na obra de Deus, que é algo que vai lhe trazer um retorno, porque esse é o maior investimento que alguém possa fazer. Amém, pessoal? Investir no reino de Deus, porque a oferta que você dá para Deus, ela é uma semente. Digam graças a Deus. Então ele pensa que está fugindo da presença de Deus. Continuando, diz assim, vamos lá? Verso 4 agora. Mas o Senhor, quem, meus amados? Não ouvi direito, quem? O Senhor lançou sobre o mar o quê? Um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Olhem para mim, por favor. Quem sabe a tua vida não está a ponto de se despedaçar, porque você está sempre dizendo não para Deus, porque você está sempre contrário à vontade de Deus. Deus diz, faça isso, e você, não, mas eu não estou sentindo de fazer. Tudo é assim. Não, mas eu não estou sentindo de fazer isso. Mas não estou sentindo vontade e tal. Mas era o que Deus queria que você fizesse. E de repente você até sabe que era o que Deus queria que você fizesse. Você até sabe, mas por você não sentir vontade, não vou porque eu não estou com vontade. Ué, é assim? Foi exatamente Jonas. Não quero ir lá em Nínive pregar para Nínive. Não quero. Deus, então tá bom. Ele entra no navio. Só que a Bíblia diz que o próprio Deus lança um forte vento, traz aquela tempestade. Aí, meu amigo, olha para mim, por favor. O negócio não era com o diabo. Aprenda uma coisa, olhe bem para mim, por gentileza. Cutuca a pessoa que está do seu lado e fala assim: ó, fica firme em nome de Jesus. Vamos lá, fala aí para a pessoa: fica firme em nome de Jesus. Fala aí, olha para o bicho, presta atenção. Coloque atenção aqui em nome de Jesus, pessoal. Uma coisa é, aprenda isso, uma coisa é o teu problema ser com o diabo, outra coisa, o teu problema é ser com Deus. Quando o problema é com o diabo, é muito mais fácil, porque você usa a fé em nome de Jesus, você usa a autoridade, você repreende o mal em nome de Jesus, e o mal vai ter que obedecer por causa da autoridade nesse nome. Diga graças a Deus, amém? Ele vai ter que obedecer. E quando o teu problema é com Deus, que você está fora da vontade de Deus, da vontade que você sabe que é de Deus, quando você prioriza as tuas vontades e a de Deus, e a vontade de Deus fica sempre em segundo, terceiro, quarto plano, quando você quebra teus votos com Deus, você vai entender porque que eu falo dos votos.
Voto é tudo aquilo. O que é voto com Deus? Tudo aquilo que você promete. Senhor, vou fazer isso. É voto. Amém, pessoal? Senhor, eu vou dar isso para o Senhor. É voto. Aquilo não é mais teu. Senhor, eu vou dar esse tempo para o Senhor. Aquele tempo não é mais teu. E de repente você usa para você. Só para você. Entende o que eu estou falando? Voto é tudo aquilo que você promete para Deus. Então você promete que vai fazer, promete que vai dar, promete que será assim. Foi um voto com Deus. E a Bíblia diz: quando fizerdes algum voto ao Senhor teu Deus, não tardes em cumpri-lo, porque Ele há de requerer de ti, e não havendo cumprido, em ti haverá pecado. E você sabe que o pecado é o que faz separação entre o homem e Deus. Coloque atenção, por gentileza, muita atenção, em nome de Jesus. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade. O navio estava a ponto de despedaçar. Quem estava permitindo aquele navio se despedaçar era Deus. O diabo não tinha nada a ver com a história. Olhem para mim, quem sabe a tua vida não anda, não é porque haja um demônio, não é por causa de um espírito maligno. Quem sabe não está acontecendo na tua vida coisas que você gostaria que acontecessem, porque você está em falta com Deus, meu amigo. Não é o diabo que está contra você, mas o próprio Deus que está te chacoalhando, tentando te mostrar alguma coisa, para você despertar e você... Não. Eu falei no discipulado lá em cima, antes da reunião. Você quer ver uma coisa? Um sinal claro de que a pessoa está mal espiritualmente, ou perdeu, ou está perdendo a sensibilidade à voz de Deus. Ela está na igreja, está chegando na igreja e tal, enfim, está animada com coisas que estão acontecendo, diferente. Ela ouve uma palavra do altar, só que aquela palavra é uma pancada na cabeça dela, é um puxão de orelha. Aí ela diz assim: poxa, Deus falou comigo hoje, Deus chamou minha atenção hoje. Com o passar do tempo, uma palavra semelhante, mas que está dando uma pancada na cabeça dela de novo. Mas ela agora diz assim: o bicho está dando indireta para mim, está dando indireta. Entende o que eu estou falando? A palavra é a mesma, o espírito da igreja é o mesmo. O problema não está no que está saindo do altar, não. O problema é que a terra que recebe a semente agora não é mais a mesma. Amém, pessoal? Jesus não conta a parábola do semeador, não diz que o problema está na terra que recebe a semente, e não no semeador e na semente? Amém, pessoal? Então, quando a pessoa está mal, é assim: o bicho está dando indireta para mim? Ô, mas vim na igreja não, está falando comigo? Mas antes você não falava isso. Antes você diria: poxa, Deus está chamando a minha atenção, Deus está puxando meu orelho, vou me consertar. Olha a diferença. Então, se você é essa pessoa, o segundo exemplo, o primeiro que eu dei, que não está bem, então é momento de você se quebrantar e consertar. Amém, pessoal? Continuando, diz assim, verso 5: então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Leia em voz alta comigo agora a conclusão do versículo, por favor. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Presta atenção aqui, com licença, não é prestar atenção eu tirando o terno não, mas presta atenção, dá até nervoso, deixa eu tirar. Lendo isso dá até nervoso, tentei tirar o terno. Ouve aqui, por gentileza, em nome de Jesus. Imagina a situação: todo mundo incrédulo, cada um tinha lá o seu Deus, sua crença, sua religião, enfim, deuses que não são deuses. Qual é o único e verdadeiro Deus? Diga, é o Senhor Jesus. Qual é o único e verdadeiro Deus? O Senhor Jesus. Jesus é Deus. Amém, pessoal? Quando você fala em Jesus, não, mas Jesus é o Filho de Deus, mas os dois são um só. Deus é Pai, é Filho e Espírito Santo. Amém, pessoal?
Então o único e verdadeiro Deus, o Deus vivo. Ora, todos os outros, o marinheiro, todos os outros que estavam no barco, fazendo alguma coisa, clamando ao seu Deus, jogando carga na água, para o barco não virar logo e tal, aquela coisa toda, todo mundo fazendo alguma coisa, só o Belezoca. Quem era o Belezoca? O Jonas. Só o Belezoca lá, dormindo. O que isso quer dizer com isso? Que às vezes todo mundo que não tem a fé no Deus que nós temos está fazendo o que ela acha que é certo e colocando uma força naquilo. E você que crê às vezes no Deus vivo, não coloca força nas coisas de Deus. Entende o que eu estou dizendo? Está dormindo, só esperando. Você sabe que tem muita gente que quando ela se converte a Jesus é um problema sério. Mas bicho, problema sério? Sim. Tem gente que quando se converte a Jesus ela se torna irresponsável. Você sabia disso? É. Irresponsável. Porque ela pensa assim: agora eu sou de Deus, doença nenhuma vai me atingir e tal. Ela come tudo quanto é besteira, não sei o quê. Aí daqui a pouco está doente. Ah, cadê Deus? E Deus falando: poxa rapaz, que decepção, eu te empresto um corpo para ser templo do meu espírito e você enche dele de besteira, está aí cheio de doença e acha que o problema é comigo. Entende o que eu estou te falando, pessoal? Mas é porque a pessoa agora é crente, não é um cristão. Não, Deus guarda. O diabo disse para Jesus: pode se jogar daí, porque está escrito que os anjos vão te segurar. Jesus disse: está escrito também, não tentarás ao Senhor teu Deus. Amém, pessoal? Então às vezes a pessoa se converte, torna-se irresponsável, não cuida mais de si. A pessoa se converte e ela às vezes torna-se uma pessoa mole, porque ela diz: não, agora estou convertida, Deus vai abrir a porta. Está escrito na Bíblia que aos seus amados Ele dá enquanto dorme. O negócio é dormir. Sério, porque está escrito na Bíblia também isso. Aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Aí a pessoa fala: opa, bateu comigo. É ou não é? Poxa, essa era a palavra, bispo, poxa, essa era a palavra que eu estava precisando. Aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Pô. Aí a pessoa pensa: pô, agora você é abençoado demais, porque dormia comigo mesmo. A pessoa se converte e fica mole. Aí o incrédulo prospera mais que ela fica: pô, o cara é incrédulo, mas acorda cedo, corre atrás, luta, dá uma coisa errada, ele tenta outra e tal, e o cristão não tenta nada. Fica só naquela: não, Deus vai mudar a minha sorte. Vai mudar como? Se você não tenta nada. Pelo menos arriscar, meu amigo. Amém, pessoal? Mas não. Vou nem falar mais nada para não. Vamos aqui, pessoal. Vamos em frente ou não vamos? Então ele dormia, nem aí para a vontade de Deus. Todo mundo fazendo alguma coisa. E ele lá parado. Chegou-se a ele. Esse também está aqui? É o 7 agora, direto? Qual que está aqui? 6, perdão. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Pessoal, que vergonha. O incrédulo tem que chegar e chamar a atenção do que era de Deus, poxa. É ou não é verdade? O incrédulo tem que chegar e falar: rapaz, faz alguma coisa, rapaz. Se não tem fé não, pô, clama o teu Deus, ué. Às vezes tem o familiar esperando de você alguma coisa, uma reação, e você quer ganhá-los para Jesus, e o familiar olha para você e fala: para ser mole igual a esse daí, igual a essa daí, para ser chorão igual a esse daí, qualquer coisa que surja é o primeiro a chorar. Eu espero que por ele ser da igreja, ele vai ser o que vai passar vida, força, ânimo. Não é o primeiro a estar reclamando, pô. Entende o que eu estou dizendo? Sim ou não? É. O incrédulo tem que ir lá e chamar a atenção do cristão. Rapaz, levanta, você está dormindo, rapaz. Todo mundo está fazendo alguma coisa, você não está fazendo nada. Versículo 7: diziam uns aos outros: vinde, lancemos sorte, para que saibamos por causa
de quem nos sobreveio esse mal? E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre quem? Sobre Jonas. Foi direto em Jonas. O próximo versículo agora, verso 11, só para a gente encurtar um pouquinho. Disseram-lhe, falaram com Jonas: que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez o quê? Mais tempestuoso. Você vê a coisa piorando, piorando, piorando. De repente assim vai ficando na vida da pessoa, porque Deus está chamando por ela, ela está dizendo: Senhor, depois. Deus está dizendo: vem para cá, ela diz: não, mas eu quero ir para lá. Continuando diz, verso 12 agora: respondeu-lhes, Jonas falando com eles: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por causa de mim vos sobreveio essa grande tempestade. Essa grande tempestade. Entretanto, o que está escrito aí agora? Os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Meu amigo, ninguém pode lutar contra Deus. Contra o diabo você pode, contra Deus você não pode. Amém? O que os homens queriam? Não, a gente não vai te jogar na água, não, a gente vai te ajudar. Amém, pessoal? Mas ninguém pode ajudar quem está em falta com quem? Com Deus. Quem tem um voto com Deus e não cumpriu, quebrou, porque Deus está requerendo o voto daquela pessoa. Deus está cobrando: vem cá, não, meu filho, você tem que resolver aquilo, você tem que consertar. Você está entendendo? Sim ou não, gente? É isso, pessoal. Por que o senhor está falando isso? Porque tem gente que todo mundo já orou por ela, todo mundo ora, todo mundo clama, todo mundo põe a mão na cabeça dela, já botou até o pé, já ungiu com óleo, já mergulhou no óleo e tudo, mas não adianta. Por quê? Porque ela tem que resolver alguma coisa dela com Deus. Porque o problema dela não é demônio, muitas das vezes, não é com o diabo, é com Deus. Quem compreende o que eu estou falando, em nome de Jesus? Você está entendendo? Sim ou não? O problema de Jonas não era com o diabo. Então quando os caras tentavam remar, não, nós vamos alcançar a terra, Deus aumentava a tempestade, como quem diz: vocês estão lutando contra mim, não adianta. Amém, pessoal? Continuando diz, verso 14 agora: então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida desse homem, e não faças cair sobre nós este sangue quanto a nós inocentes, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram, leiam em voz alta comigo toda a igreja, o verso 15: e levantaram a Jonas e o lançaram no mar, e cessou o mar da sua fúria. Digam graças a Deus. Aqui nós podemos abordar duas situações. Jonas, sendo você a pessoa, sendo eu, sendo cada um de nós, podemos ser de repente o Jonas do dia de hoje, que estamos em falta com Deus, e Deus está requerendo de nós uma postura diferente, uma atitude diferente, um conserto, e a gente fica clamando: ó Deus, muda isso, muda aquilo, e Deus só: Senhor, queima esse demônio, e Deus falando: não tem demônio nenhum, meu filho, é você que tem que mudar. Meu problema é com você, teu problema é comigo, não é nem com o diabo. Você está lutando é contra mim. Quando você põe a mão na cabeça e diz assim: sai, você está falando para eu sair, porque quem está em cima de você sou eu, doidinho para você fazer o que eu quero, mas você não faz, pô. Entende o que eu estou falando? Sim ou não, pessoal? É, pô. Você não quer se esforçar, você não quer fazer a minha vontade só porque a minha não tem a ver com a tua. O problema não era com o diabo, era com Deus. Então podemos colocar aqui como exemplo nós, sendo nos dias de hoje esta pessoa, o Jonas do dia de hoje, e também como sendo Jonas, o espírito que às vezes a pessoa deixa dentro de si, que ela tem que jogar para fora. Quando pegaram Jonas e lançaram ele para fora do navio, cessou a fúria. Amém, pessoal? Cessou. Jogue Jonas para fora do barco da tua vida. Amém, pessoal? Joga ele fora.
é aquilo que está dentro de você, te incomodando, te impedindo de fazer o que tem que ser feito. Joga ele fora, expulsa ele do teu barco, para que a tempestade cesse de sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém, pessoal? Joga ele para fora, em nome de Jesus. Aí continuando diz assim, verso 16: temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Você veja, pessoas que eram incrédulas até então, fazem sacrifícios para Deus e votos com Deus, ao passo que às vezes aquela que intitula-se ser de Deus, não faz nada disso, não faz nada. Especialmente nos dias de hoje, quando há pessoas que dizem assim: Jesus já fez tudo por mim, não preciso de fazer nada. Então vai nessa, vai nessa. Ele fez tudo, você não tem que fazer nada. Não, mas é a mensagem da cruz, bispo, que é o poder de Deus. Qual é a mensagem da cruz? Diz para mim. Qual é a mensagem da cruz? Não é o sacrifício de Jesus? Não é a renúncia da vontade? Quando eu renuncio à minha vontade, eu estou sacrificando a minha vontade. Sim ou não, pessoal? Quando eu renuncio à minha vontade, eu estou sacrificando a mim mesmo. Quando eu sacrifico para Deus, eu estou dentro da mensagem da cruz. Ela é o poder de Deus. Quando eu renuncio à minha vontade para fazer a de Deus, o poder de Deus vem sobre a minha vida. Diga graças a Deus. Amém, pessoal? O sacrifício de Jesus não anula a graça de Deus, nem a graça anula o sacrifício. Amém, pessoal? O sacrifício que você não tem que fazer é sacrifício de animal, meu. Isso aí Jesus aboliu de uma vez por todas, foi abolido, sacrifício de animais. Mas todo e qualquer sacrifício ou esforço que você faça para Deus nos dias de hoje, Deus está vendo e Ele vai considerar e vai te honrar. Amém, pessoal? Creia nisso. Pode estar certo disso. Aí diz assim: temeram, pois, estes homens extremo ao Senhor e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Versículo 11: deparou o Senhor o quê? Um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Alguém diria assim: bispo, isso daí é uma história, ou história, isso não é que aconteceu isso. A Bíblia mostra, mas não aconteceu assim. Se não tivesse acontecido, o Senhor Jesus não mencionaria isso lá na frente. Amém, pessoal? O próprio Jesus fala disso. Quando pedem o sinal, não, queremos um sinal. Ele falou: nenhum sinal vos será dado, senão o sinal de Jonas, que estivera 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, referindo-se que ele ausentar-se-ia da terra por 3 dias, mas no terceiro iria o quê? Ressuscitar. Graças a Deus, pessoal. Ora, vamos lá. O que aconteceu então? Agora Jonas estava onde, pessoal? Estava onde? Dentro do grande peixe. Que beleza, hein? Que beleza, pessoal? Não, poxa, olha a situação, como vai piorando cada vez mais. Aí diz assim: então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei. Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Vamos lá para o versículo 7, só para a gente resumir, porque aí vem toda a oração de Jonas. Quando dentro em mim, vamos ler juntos? Vamos lá. Quando dentro em mim desfalecia a minha alma, eu o quê? Me lembrei do Senhor. Olha para mim, tem gente que só lembra quando está na pindaíba. É ou não é verdade? Tem gente assim. Você vai esperar isso? Você sabe por que tem gente que não muda? Porque ainda está dando para levar. Ela está esperando entrar no ventre do grande peixe. Não está dando para levar, está dando para empurrar com a barriga. Vai piorar, hein? Conserta o que você tem que consertar logo.
Amém, pessoal? Muda o que você tem que mudar lá, o que você sabe que tem que mudar. Seu jeito, sua maneira de ser, ou de pensar, de agir, enfim. A maneira que você lidar com a palavra de Deus. Amém, gente? Continuando então, verso, ainda o 7, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Versículo 8 agora, os que se entregam à idolatria vã, abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas, verso 9, vamos lá, mas com a voz do agradecimento, não estou ouvindo você ler comigo, pessoal, mas com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício, o que votei, pagarei, ao Senhor pertence a salvação. Olha o verso 10, vamos ler em voz alta. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Digam graças a Deus. Ou seja, foi preciso Jonas chegar lá no fundo mesmo, para ele falar com Deus, dizendo: Senhor, eu vou então renunciar à minha vontade para fazer a do Senhor. O que eu votei eu vou pagar, ou seja, o voto que eu fiz eu vou cumprir. Aí você diria: bispo, que voto? Eu não vi voto nenhum aí. Olha bem para mim aqui, aprenda uma coisa. Jonas era o profeta de Deus. Todo profeta tem um voto com Deus. Qual é o voto? Servir a Deus, aonde Deus quiser, aonde Deus mandar. Amém, pessoal? Servir a Deus. Deus chega para ele e fala: vem cá, meu filho, vai para Nínive. Ele fala: não estou afim não. Não estou com vontade de ir. Sério? Você não quer ir? Não, não quero. Então tá bom. Você não quer, mas você vai ver só. Está entendendo o que eu estou falando, pessoal? E o voto que ele tinha com Deus? Por isso que aconteceu tudo aquilo, porque ele estava quebrando o quê? O voto com Deus. De repente você não sabe o que está acontecendo na tua vida, mas você falou um dia com Deus: Senhor, conta comigo. A hora que ele quis contar, você deu fora. A hora que ele disse: vamos fazer isso, você não, agora não. E você quebrou o voto com Deus. Você um dia fez um voto com Deus, falou: Senhor, eu vou dar isso para o Senhor. Mas depois a situação apertou um pouco: não vou dar mais não, porque Deus sabe que eu não posso dar. Você quebrou o voto com Deus. Senhor, eu vou fazer isso para o Senhor, quando eu tiver um tempo eu vou fazer e tal. Aí você teve o tempo, você usou todinho só para você. E Deus ficou: poxa, você não fez um voto comigo? Se eu vou dar minha vida para o Senhor, de repente você mete a mão no altar de Deus e pega de volta a oferta que você deu para Deus. Você deu a vida, pega de volta. Roubou de Deus, quebrou o voto. Está entendendo? Sim ou não, pessoal? Isso é uma coisa que não tem como ninguém te ajudar. É você com Deus. Quem entende, por favor, a palavra, em nome de Jesus.